Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vim aqui esclarecer o que aconteceu no dia 10 de setembro de 2018. Meu nome é Éter, sou juíza leiga em Duque de Caxias há algum tempo. Naquele dia, eu fiz o pregão no horário correto, 10h20 da manhã, e entraram as partes acompanhadas de seus advogados. A primeira coisa que a gente pede é a identidade. Então, todos apresentaram a identidade, exceto a senhora Valéria. Ela disse que era advogada e que tinha fé pública, mas que não portava o documento. Então, o que aconteceu? Eu falei, doutora, sem identidade, como é que a gente faria a audiência? Aí ela me deu o número da inscrição da OAB dela. E eu tive a ideia de entrar no Cadastro Nacional de Advogados, que é um cadastro público, qualquer pessoa pode acessar e verificar se o advogado está inscrito ou não na Ordem dos Advogados do Brasil. No caso, apareceu o nome dela, Valéria dos Santos, todavia não tinha nenhuma fotografia, então não pude averiguar se a pessoa que estava diante de mim era a mesma pessoa que estava inscrita na ordem. Tive a ideia de pedir a identidade civil, qualquer documento que contesse foto. Todavia, a senhora Valéria disse que não estava com qualquer documento de identificação. Diante disso, eu optei por continuar a audiência e a primeira fase da audiência é a conciliação, que foca apenas o cliente, que no caso era a autora, a senhora Diva. Perguntei à ré se havia alguma possibilidade de acordo. A ré disse que sim, havia uma proposta de acordo. No caso, eu perguntei para a cliente, a senhora Diva, a senhora gostaria do aceitar o acordo da ré? Ela disse, eu tenho que consultar a minha advogada. Eu deixei ela conversar com a advogada e a advogada naquele momento expôs que o valor era muito baixo. Então, o que aconteceu? Ela disse para a cliente que o valor teria que 30% passar daquele valor para a advogada principal. Nesse momento, eu olhei o processo e verifiquei que não tinha nenhum subestabelecimento. O que é isso? É um documento em que um advogado principal passa poderes para outro advogado atuar em seu processo. É somente para o ato. No caso, a senhora Valéria não tinha esse documento no processo. Então, o que aconteceu? Diante disso, ela disse também que além dos 30% que teria que pagar por advogado, que o valor era pouco, que a sentença daria muito mais. Nessa hora, eu tive que intervir para falar com a cliente e dizer que ela não poderia dar certeza do valor que seria dado em sentença, que a sentença é do togado, do juiz togado. Somente o juiz togado diria qual seria o valor que ela iria ganhar. Nesse momento, a advogada da ré se manifestou e disse, concordando com a minha afirmação. A partir desse momento, a senhora Valéria afirmou que eu estava comprada, que eu estava em conluio com o réu e que quem sabia o que era melhor para a autora era ela, somente ela. A partir desse momento, eu transcrevi, nesse momento, me perdoem, voltando atrás, a advogada Valéria jogou a carteira de identidade de advogada em cima da minha mesa, após 30 minutos de audiência, e falou, era isso que você queria? E jogou. Depois desse fato, eu não tive outra escolha, senão transcrever tudo na minha assentada. O que é assentada? É um procedimento, é um documento oficial onde você transmite tudo, relata todos os fatos ocorridos em audiência. A partir do momento que eu relatei, e isso ela pôde ver, porque a tela, o monitor fica o tempo todo virado para a advogada e para as partes. Eles têm inteiro ciência de tudo que está sendo feito em audiência. Aliás, o processo
é eletrônico e através desses monitores as partes e os advogados podem ver o que está sendo feito, todos os documentos do processo, contestação, todos, a inicial, tudo está sendo mostrado em audiência. Então, a partir do momento que eu estava fazendo a sentada e relatando que ela não estava aportando documentos de identidade, ela não concordou. E a partir desse momento, ela disse que era para eu retirar o que eu estava transcrevendo. Eu disse que não iria retirar, que ia deixar o relato, porque era a verdade, somente a verdade. Ela se exaltou e pediu o delegado da ordem. Eu disse, doutora, vamos continuar nossos trabalhos. Superada a parte conciliatória, começa a audiência de instrução. Instrução seria o quê? A colheita de provas, a análise de provas, a produção de provas. Quais são as provas que as partes vão produzir? Mesmo avisando, alertando que a audiência iria continuar, ela quis se retirar da sala de audiência. Eu alertei para não sair. Ela, mesmo assim, abandonou a audiência. Eu avisei por diversas vezes que iria encerrar a audiência. Todavia, ela, mesmo assim, se retirou. Eu, nesse instante, falei para a cliente, a diva, que iria encerrar a audiência. A ré disse que não tinha nenhuma outra prova a ser produzida e queria que encerrasse para poder ir para outra audiência. Encerrando, a gente imprime a assentada e pede para as partes assinarem. A ré assinou e se dirigiu para outra sala de audiência. Então, o que acontece? A partir desse momento, a autora não quis assinar, preferiu esperar. Eu disse, tudo bem, a senhora aguarda. E nesse momento a Valéria retornou, sozinha, frisa-se, sozinha. Ela saiu a fim de procurar o delegado da ordem, mas contudo ela retornou sem ele. Nesse momento, ela, vendo que tinha sido encerrado a audiência, ela gritou que queria ver a contestação. Só que já tinha encerrado a audiência, o ato já tinha sido encerrado. Então, o que acontece? A partir do momento que o ato foi encerrado, eu não poderia voltar atrás. O que eu pedi? A partir desse momento, eu pedi para ela assinar a ata, ela se recusou. Ela continuou gritando e exigindo que eu retornasse o ato. O que eu fiz? Eu quis devolver a identidade da advogada. E outra coisa que eu tenho que frisar para vocês, muito importante, ela não, aquele vídeo que circula na internet, que ela diz que não viu a contestação, não é verdade. A contestação estava aberta o tempo todo. Ela não quis ver, ela preferiu abandonar a sala em busca de um delegado da ordem, tendo em vista que eu não ia retirar os fatos já relatados na sentada. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a partir do momento que eu já tinha encerrado o ato e quis devolver a identidade dela, ela, não satisfeita, ela se aproximou de mim, subiu o tablado, cerrou os pulsos e com um olhar bem ameaçador, ela disse assim: refaça a audiência, deixa a carteira aí e refaça a audiência. Como ela estava muito próxima de mim, eu me senti ameaçada e com medo, vocês podem imaginar. Então, nessa hora, eu apertei o botão de pânico, que é um botão de emergência, que aciona a segurança do fórum. Quando os advogados viram a forma que ela estava alterada, nervosa e gritando, a única pessoa, ressalto, a única pessoa que estava gritando era ela. Os advogados que estavam no ambiente assistindo pediram, por favor, doutora, se acalme, e imploraram, a gente precisa fazer outras audiências, a gente quer continuar fazendo outras audiências, a senhora pode aguardar o advogado da ordem, o delegado da ordem lá fora, o delegado da ordem iria aparecer mais tarde, depois a gente ia conversar, mas ela não, ela exigia que eu refizesse a audiência. Então, no momento que os advogados
uma coisa que eu preciso importante falar para vocês. Nenhum dos presentes na audiência, nenhum advogado levantou-se para procurar o delegado da ordem. Por que será? Porque todos sabiam o que estava acontecendo ali naquele local. Que ela era a única pessoa que estava alterada e não se conformava. Ela que exigia a alteração da ata. Então, o que aconteceu? Nesse momento que eu estava com medo, eu digo para vocês, eu saí, apertei o botão de pânico e fui em direção ao gabinete, ao cartório, pedir ajuda. Outras pessoas, os serventuários, me ajudaram, ligaram para o presidente da ordem, que é o senhor Wagner, e o senhor Wagner, eu no telefone relatei tudo o que tinha acontecido e pedi para ele mandar uma pessoa, porque até então o delegado da ordem não se apresentou. E os policiais apareceram imediatamente. E o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz para os policiais foi relatar o que tinha acontecido. Até então, o que eu falei para os policiais? Contei exatamente o que tinha acontecido até então. E voltei para o gabinete, retornei para o gabinete e fiquei lá. Eu, em hipótese alguma, dei ordem de prisão. Ou mandei algemar a senhora Valéria, em momento algum. Eu também não vi nada que aconteceu depois. Como os ânimos estavam alterados, no caso, aliás, só o dela, eu achei por bem ficar recolhida no gabinete, que é o local mais reservado. Então, gente, eu peço para vocês refletirem, olharem bem os fatos, como eles ocorreram. Não basta você ver uma versão apenas. Existe o contraditório e a ampla defesa. São garantias da Constituição Federal. Então, você tem que verificar, antes de pré-julgar uma pessoa, você tem que verificar o que ocorreu de fato, através de provas, testemunhas, as pessoas que estão ali, pessoas que estavam no local e viram o que aconteceu. Não basta você... Realmente são imagens impactantes, mas por trás daquelas imagens você tem que verificar o que ocorreu de fato. Por que somente agora eu vim a público? Vocês devem estar pensando, por quê? Só agora que ela está falando? Porque eu tive que aguardar, como eu estava atuando como agente pública, atuante do Estado. Naquele momento eu não posso advogar, eu tenho que atuar como juíza leiga, apenas como juíza leiga. Nesse momento, eu estava, instaurou-se um processo administrativo disciplinar, aliás, eu estou investida nessa função, e nesse momento, eu não posso, eu estou impedida por lei de advogar. Então, o que acontece? Enquanto estava sendo averiguado, investigado, se eu apurado, saber se tinha algum ato, se eu tinha feito algum ato irregular, eu tive que permanecer em silêncio. Esse é o procedimento. Ao final, o resultado foi inocência. E o que acontece? O Tribunal de Justiça fez todos os atos, todo o procedimento corretamente. No final, saindo o resultado, outro órgão foi acionado, chama-se Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro também apurou se haveria algum crime. Não houve tipicidade, ou seja, o que quer dizer isso? Não houve prática de crime. Nenhum crime ocorreu naquele momento. Racismo, isso tudo foi a própria Valéria que disse. Ela mesmo se declarou negra. Então, o que acontece? Após a apuração, que aliás, diga-se passagem, o procedimento administrativo foi acompanhado pela OAB. Não teve nenhum ato que não tenha sido verificado. Aliás, a senhora Valéria
ao se apresentar ao Tribunal de Justiça, foi acompanhado com representantes da OAB. 2 representantes estiveram com ela, 2 ou 3, salvo engano, 3, para ser exato. Então, o que acontece? Houve contraditório também no procedimento administrativo. O resultado, repetindo, foi inocente. O que acontece é o seguinte: após a instauração desses 2 e com a participação da OAB-RJ, não satisfeita, a OAB-RJ instaurou um outro processo sigiloso. Está em andamento. Ainda não sabemos o resultado, mas espero que com a ampla defesa e o contraditório, que são garantias asseguradas pela nossa Constituição Federal, seja o resultado igualmente de inocente. Mas devemos aguardar. Próximos capítulos ainda acontecerão. Então, eu espero que esse procedimento, como os outros procedimentos, os 2 anteriores, sejam colhidas todas as provas, principalmente testemunhais, e repito, são mais de 10 testemunhas que viram o que aconteceu naquele dia. Então, o que acontece, gente? Eu espero que tudo dê certo. Eu estou desabafando, é um desabafo, porque realmente todo esse tempo, quase 60 dias, eu tive que me manter em silêncio. Espero que todos possam ver a verdade, apenas a verdade. E a divulgação da verdade, que isso é o que mais me importa. Muito obrigada e tenha um ótimo dia. Um beijo.